Mas essa aula anterior foi dura, hein? Quantas conquistas, mortes e reconquistas. Quanto sangue derramado em nome de Deus. A gente viu como Jerusalém se tornou cristã, como foi a chegada dos árabes, também chamados sarracenos, e como foram as muitas conquistas e reconquistas durante a sangrenta Idade Média. Quanta disputa e quanta coisa sagrada ao mesmo tempo. Será que religião e guerra vão sempre andar juntas? Será essa a sina de Jerusalém? Teria como ser diferente se tanta gente acredita que morrer nesta ou por esta cidade é como estar mais perto do céu? Depois que os exércitos cristãos venceram a primeira cruzada, surgiu em Jerusalém um reino cristão, ou Reino Latino de Jerusalém, como ficou conhecido. A Terra Santa foi governada por diversos reis, um deles um menino de 12 anos, e também por 2 rainhas cristãs. Viveu momentos dramáticos e as sucessões nunca foram tranquilas. Tem uma história incrível, aliás, que eu queria contar para você. No ano 1131, com a morte do rei Balduíno II, que não tinha filho homem, ele passou a coroa para a filha Melisende. Que era casada com o nobre francês, o conde de Anjou. Eles deveriam passar a coroa, assim que possível, para um futuro rei, que era o filho deles, do casal ainda, um bebê, que assumiria como Balduíno III, herdeiro do rei que acabava de morrer. O futuro casal real fez uma cerimônia de arrepiar. Os dois montaram em cavalos lá no Monte do Templo e dali seguiram num cortejo até a Basílica do Santo Sepulcro, onde seriam coroados. Era a primeira vez que um rei tomava posse diante do túmulo de Jesus. O patriarca cristão, o chefe da igreja em Jerusalém, encarregado da cerimônia, perguntou a todo mundo ali se aqueles dois eram mesmo as pessoas que tinham direito a assumir o trono. Era praxe, né? Não tinha nada demais de novo nisso, e muita gente respondeu que sim. Então o casal real recebeu os óleos sagrados e o conde de Anjou recebeu o cetro do rei, que dava a ele o poder e também o direito de punir os pecadores. Recebeu também uma espada, a espada da justiça. Até aí tudo bem, hein? Mas o conde era só um rei temporário e quem tinha o poder real era a mulher dele. Só que Melisende não ficava muito tempo com o marido, não. Ela gostava mesmo da companhia de um primo, o conde Hugo de Jafa. Já tá vendo que vem por aí, né? O rei acusou a rainha de traição. Em caso de adultério, a lei francesa, que era a que valia naquele momento em Jerusalém, dizia que a mulher deveria ter um pedaço do nariz cortado e o homem deveria ser castrado. O jeito para salvar a pele do rei e da rainha foi arrumar uma brecha na lei. E tinha. Se o rei desafiasse e vencesse o primo traidor num duelo. Só que o primo fugiu. Um tempo depois, ele voltou e foi assassinado em Jerusalém. Logo falaram que o conde de Anjou é que tinha mandado matar o tal primo que sassaricava com a rainha Melisende. O homem que foi acusado pelo assassinato foi esquartejado e deveria ter sua língua cortada. Mas como o rei não queria que dissessem que ele mandou literalmente calar o assassino para que ele negasse, né? Não pudesse dizer que o rei foi o verdadeiro mandante, a língua foi preservada. Diz a lenda que mesmo sem pernas e sem braços, a cabeça do assassino continuava defendendo a inocência do rei. Coisas de Jerusalém. 10 anos depois, o filho do casal, com 12 anos, foi coroado. Mas quem continuou mandando na cidade sagrada foi a rainha Melisende. O
poder dos reis cristãos, no entanto, sempre foi frágil em Jerusalém. Sempre foi ameaçado por invasores. Como, aliás, é uma rotina dessa cidade desde os tempos lá atrás, desde os tempos dos cananeus. Tanto que depois foram lançadas a segunda, a terceira, diversas cruzadas. E esses cristãos, principalmente os europeus, chamavam a todos os muçulmanos genericamente de sarracenos. Essa palavra aportuguesada vem do grego, sarrakenoi, ou seja, aqueles que vivem sob tendas. Todo apelido guarda um certo preconceito, né? Dizer que é o povo das tendas, misturar todos os árabes num nome só. As guerras daquele tempo eram de uma violência quase inimaginável. Os relatos dos próprios cronistas cristãos, como o capelão de Guillet ou o prelado Guilherme de Tiro, confirmam as atrocidades e a barbárie cometidas pelos cruzados na primeira expedição. A liberação de Jerusalém tinha deixado a cidade devastada e quase deserta, vulnerável a novos ataques. Então o rei Balduíno I, coroado em 1100, promoveu uma campanha para atrair cristãos para a cidade, prometendo a eles isenção de impostos. Em seguida, olha só o vespeiro em que ele se meteu. Transformou a mesquita Al-Aqsa, local imensamente sagrado para os árabes, em quartel-general dos cristãos e renomeou a mesquita como Palácio de Salomão. Gente, depois disso, Jerusalém passou por uma série de transformações. Pela primeira vez, a Igreja do Santo Sepulcro passou a englobar as últimas estações da Paixão de Cristo. Eu tive lá recentemente. O Domo da Rocha, esse mesmo, o famoso Domo Dourado que está em Jerusalém até hoje, recebeu uma cruz enorme no alto de sua cúpula e foi rebatizado como Templo do Senhor. 2 milícias cristãs surgiram para defender os peregrinos e os reis de Jerusalém. A Ordem dos Hospitalários ocupou uma área imensa no coração da cidade e os Cavaleiros Templários instalaram seus estábulos no subsolo da Mesquita Al-Aqsa. Assim, eles se chamaram Templários, gente, porque eram os Cavaleiros do Templo, porque tinham seu quartel numa ala da Mesquita Al-Aqsa, que ficava na área onde um dia tinha estado o templo judaico, e que os cristãos chamavam aquela área de templo também. Os templários e seus parceiros hospitalários foram fundamentais para defender os reis cristãos. Até que, por fim, veio Salah ad-Din, conhecido como Saladino, o maior dos líderes islâmicos da Idade Média. Um rei que era também guerreiro e que parecia invencível. Saladino tomou a Terra Santa praticamente inteira e muito mais. Em 1187, graças à superioridade de seu exército, ele entrou em Jerusalém sem derramar sangue. Suas conquistas, agora sim, cheias de sangue, foram do Egito à Arábia. Seu maior rival do lado cristão foi um outro rei muito famoso, o inglês Ricardo Coração de Leão. Ricardo reconquistou terras, retomou palácios perdidos, mas resolveu voltar para cuidar do reino dele lá no norte da Europa. Mais tarde, gente, Jerusalém seria novamente controlada pelos cristãos, mas só por um período curto, no século XIII, e depois voltaria às mãos islâmicas ou sarracenas até ser controlada pelos mamelucos. Já ouviram falar dos mamelucos? Eles eram ex-escravos que durante muito tempo lutaram nos exércitos árabes. Eram gente de várias partes do mundo que se reuniam nas batalhas. Só que de uma hora para outra, os mamelucos viraram uma força independente. Durante 3 séculos, eles proporcionaram um período de estabilidade e desenvolvimento, pasmem, desenvolvimento para Jerusalém. Até o início do século XVI, quando a Cidade Santa passou para as mãos do Império Otomano. E aí foi o sultão Suleiman, o Magnífico, que depois de ter um sonho revelador com o profeta Maomé, mandou construir uma nova muralha, essa que até hoje circunda a chamada Cidade Velha de Jerusalém. Ufa, hein? Cercos, batalhas, conquistas, reconquistas. Vamos respirar um pouquinho?
queria convidar você, minha aluna, meu aluno, para viajar agora rapidamente em direção ao futuro, passando por guerras mundiais, entendendo o papel central de um brasileiro no retorno dos judeus ao seu lugar mais sagrado. E a gente vai falar também do que o futuro reserva para a cidade eterna. A gente está chegando ao fim do curso Uma Breve História de Jerusalém e eu quero convidar você a caminhar comigo. Mas agora, gente, vamos caminhar sobre a morte. Calma, a gente vai lá para o Vale do Cédron, também chamado de Vale do Julgamento Final. Além do túmulo famoso de Zacarias, esse lugar abriga incontáveis túmulos daqueles que encerraram seus dias terrenos aqui. E muitos fizeram grandes esforços para serem enterrados nesse lugar, porque eles acreditam que se deixarem seus corpos e suas almas bem perto de onde um dia esteve o Templo de Jerusalém, podem passar na frente, na fila, né? Uma famosa fila, aquela que muitas crenças diferentes afirmam que vai levar essas pessoas a chegarem mais rápido à salvação. E agora, também, continuando a nossa caminhada, eu quero ir para o outro lado da cidade. Vamos passar agora por pedras milenares de Jerusalém. Vamos atravessar a cidade inteira mesmo, porque eu quero ir com você ao Portão de Jafa, ou Jope, se a gente quiser usar a palavra conforme foi traduzida para o português em algumas bíblias. Esse portão magnífico, gente, foi construído em 1538, durante o Império Otomano. Os muçulmanos preferem chamá-lo de Portão de El Halil, porque daqui sai a estrada que vai até a cidade de El Halil, que a gente conhece como Hebron, onde a tradição nos conta que está o túmulo do patriarca Abraão. E os árabes chamam Abraão também de El Halil, o amigo, aquele que é amado por Deus. Como a gente viu nessa aula, o sultão Suleiman, o Magnífico, reforçou as defesas de Jerusalém com obras monumentais, com uma muralha que cerca a cidade antiga até hoje. Os séculos de domínio otomano foram de paz em relação a conflitos externos, mas dentro de Jerusalém, as disputas pelo controle dos lugares sagrados ficaram cada vez mais complicadas. Gregos, armênios, cóptas, abissínios, que hoje chamamos de etíopes, e católicos não pararam de brigar nem por um minuto. Era cristão contra cristão. E o pedido de Jesus, gente, para amar o próximo de maneira incondicional, como é que ficou isso? Cristão contra cristão, no túmulo de Jesus, diante do túmulo vazio. Na metade do século XVIII, as diferenças entre as práticas cristãs do Ocidente e do Oriente eram tão grandes e os confrontos se tornaram tão violentos que foi preciso instaurar o chamado status quo, um acordo entre as diferentes denominações religiosas para tentar melhorar a convivência pacífica dentro dos locais de adoração cristã. O exemplo mais dramático de todos é o da Basílica do Santo Sepulcro, porque a custódia do lugar mais sagrado, para a maioria dos cristãos, né, teve que ser dividida por ordem do decreto otomano, entre os católicos romanos, entre os gregos ortodoxos e os armênios apostólicos. Mais tarde, partes da igreja também foram entregues para serem administradas pelos ortodoxos coptas, pelos etíopes e pelos siríacos. Ai, tem lá uma escada. Olha só essa história da escada. Depois de um decreto em 1853 do sultão Abdülmecid I do Império Otomano, sustentando definitivamente o status quo, as coisas aqui tiveram que ficar do jeito que estavam, porque qualquer alteração, mesmo que mínima, na disposição de qualquer objeto que seja de propriedade comum da igreja, tem que ser feita sob consenso de todas as ordens religiosas. Um símbolo curioso desse equilíbrio delicado é essa escada aqui fora, no alto da fachada. Ela está congelada no tempo há mais de 250 anos e não serve para nada. Num dos especiais de Jornada Infinita, a gente contou sobre o caso curioso dessa escadinha que foi esquecida na fachada da igreja. E tudo isso porque não houve consenso para tirar a escada dali. Tira essa escada daí. Lembra da música? A Europa Católica, preocupada com sua disputa interna contra os protestantes, tinha praticamente esquecido Jerusalém. As ideias iluministas e os novos ventos de mudança que sopravam no continente
reforçavam o desinteresse da elite cultural ocidental pela cidade sagrada. Foi durante o século XIX que os cristãos do Ocidente começaram a retornar em maior número, fazendo peregrinações a Jerusalém, principalmente depois que países como França, Grã-Bretanha, Prússia, Espanha e Estados Unidos receberam autorização do Império Otomano para abrir consulados na cidade. E entre os cristãos, um novo grupo religioso começou a chegar, os protestantes. Um dos mais famosos a passar pela cidade, no ano de 1867, foi o escritor americano Mark Twain, que ao longo de um relato bastante irônico, acabou fazendo um best-seller, The Innocents Abroad, que a gente pode traduzir aqui como Os Inocentes de Fora, Os Inocentes do Exterior. Mark Twain reclamava do fato de que os protestantes eram os únicos que não tinham uma capela própria na Basílica do Santo Sepulcro. E essa história mudou, né? Financiados por organizações do Ocidente, os protestantes começaram uma série de projetos e escavações que desencadearam uma espécie de corrida em busca de novos lugares sagrados na Cidade Santa. E muita gente que vai hoje a Jerusalém visita não mais a Basílica do Santo Sepulcro, mas um lugar chamado Jardim do Túmulo, que desde o final do século XIX é considerado por algumas denominações cristãs, especialmente as evangélicas, como o verdadeiro local do túmulo de Jesus. E aí, tá curtindo mais esse episódio do especial do Papo de Domingo, Uma Breve História de Jerusalém? Eu adoro essa história, ela é incrível, né? Cheia de momentos tensos, muitos problemas também, muitos momentos emocionantes. Então, se você está gostando, aproveita para curtir aqui, deixa sua curtida aí, passa também para quem você gosta, compartilha e não deixa de se inscrever no canal, né? É bem simples, mas é muito importante para a gente. Outro jeito de apoiar o Jornada Infinita e ainda ficar elegante é você prestigiar a Insider, a marca de roupas funcionais e sustentáveis com diferenciais tecnológicos que eu uso e recomendo, gente. O link está aqui na descrição e você usa o cupom ALVAREZ12 para ter um desconto exclusivo de 12%, além das promoções que tiverem no site. Essa camiseta aqui, eu já não tiro ela, gente. Tenho viajado, fui para a Grécia, tenho ido para Jerusalém agora, mas em setembro. O Brasil, São Paulo, tenho viajado o mundo, aqui na França, ela está sempre parecendo nova, mesmo depois de usar muitas vezes, ainda tem o mesmo caimento perfeito e não desbota, gente. Escreve o que eu estou dizendo aí, hein? Depois que você conhecer essa camisa e os outros produtos da Insider, seu conceito vai mudar. Seu conceito de camiseta vai mudar na hora, te garanto. E não precisa passar porque ela desamassa no corpo, tem ação anti-odor e não esquenta. Além da preta que eu estou usando, tem mais 5 cores da Tech T-Shirt da Insider. Vai lá que você vai escolher lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também o cupom exclusivo ALVAREZ12 que você vai usar lá no site da Insider para conseguir um desconto de 12% em tudo. E agora a gente volta ao especial Uma Breve História de Jerusalém. Foi também no fim do século XIX e início do século XX que a cidade começou a se expandir para fora dos antigos muros. Foi ganhando a cara que tem hoje, de uma cidade ao mesmo tempo milenar e moderna. Obras de modernização, criação de novos bairros, a Jerusalém internacional e plural do século XX, onde judeus e árabes ainda conviviam em razoável harmonia, parecia não perceber que seus dias de paz estavam contados. Com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a região do Levante foi fatiada entre os vencedores. Em Jerusalém começou o chamado Mandato Britânico. Desde as Cruzadas era a primeira vez que a cidade ficava sob o controle cristão. O Mandato Britânico foi do fim da Primeira Guerra até a criação do Estado de Israel em 1947 e marcou também a rápida ascensão do sionismo, o movimento de retorno a Sião, lançado ainda no final do século XIX, promovia a ideia de se estabelecer um Estado judaico para o povo judaico. Sião, gente, para os judeus, tornou-se um sinônimo de Jerusalém. Mas vocês acreditam que alguns sionistas chegaram a pensar em construir o país deles em Uganda, na África? E sabiam que teve um outro projeto de criar uma nova Israel
Não na Israel de hoje, mas na Argentina? Será que o Messi ia dizer Mazel Tov quando fizesse gol? Bom, aconteceu, como a gente sabe. O movimento sionista continuou levando judeus para Israel. Cada vez mais gente chegou a Jerusalém e também para outras cidades da região, que desde os tempos romanos era chamada de Palestina. E as tensões foram aumentando, as autoridades árabes dos países vizinhos denunciaram um favorecimento aos judeus por parte dos britânicos, por exemplo, em novos projetos imobiliários ou em melhorias da cidade. E foi por volta dessa época, gente, entre as duas guerras mundiais, que Jerusalém foi se rachando de vez. O lado ocidental, de maioria judaica, se modernizou. O lado oriental, ocupado principalmente pelos moradores árabes da cidade, foi se tornando evidentemente mais pobre e com mais problemas de infraestrutura. A violência entre os vizinhos explodiu antes mesmo da criação do Estado de Israel. Foram terríveis, por exemplo, os massacres de 1929, quando numa única semana 133 judeus e 116 árabes foram mortos. Sabe qual era o maior temor dos árabes naquela época? Que os judeus tomassem deles a esplanada das mesquitas, onde até hoje acontecem confrontos entre a polícia israelense e os árabes. Esse é um lugar sempre muito tenso. Acontecem confrontos até hoje aqui entre a polícia israelense, os soldados israelenses e os árabes que vêm rezar aqui, e às vezes acontecem esses confrontos. Apesar disso, às vezes a gente vê algumas visitas de grupos de judeus aqui em cima. Eles vêm acompanhados pelos soldados e sempre isso causa muito incômodo nos muçulmanos. O maior temor dos árabes é que um dia Israel construa ali o terceiro templo. E sabe qual é o sonho dos radicais da direita extrema de Israel? Construir ali em cima o terceiro templo. Andando por Jerusalém, eu morei por 4 anos e continuo voltando à cidade com frequência, eu vejo muitas casas nas paredes, dos muros de fora, nos vidros, vejo adesivos em carros, com o terceiro templo. É um sonho, mas ao mesmo tempo é uma provocação, porque hoje aquele lugar, Haram al-Sharif, é sagrado para os árabes e, por um mandato da ONU, está nas mãos dos árabes. Tem lá em cima o Domo da Rocha, um santuário, tem uma mesquita, e destruir esses dois edifícios, essas duas edificações históricas e sagradas, seria começar uma guerra. Agora, gente, para os judeus, não existe nenhum outro lugar no mundo onde eles poderiam construir o terceiro templo. Os judeus não têm um templo hoje, eles têm sinagogas pelo mundo, que são casas de reunião, não um templo sagrado, a casa de Deus. Para eles, só seria possível fazer esse templo em cima do Monte Moriá, onde está o Santo dos Santos, quer dizer, onde está a pedra onde um dia esteve o Santo dos Santos, que era a parte principal tanto do Templo de Salomão como do templo que mais tarde passou a ser chamado de Templo de Herodes. Então vejam aí como é difícil resolver esse problema. Judeus e árabes nunca vão desistir desse único pedacinho de terra, o Monte Moriá, que os árabes chamam de Haram al-Sharif, o nobre santuário. Voltando à nossa história aqui, em 1947, depois de todo o horror do Holocausto de Hitler durante a Segunda Guerra, o Ocidente se sensibilizou com a ideia de retorno a Sião. O sonho dos judeus finalmente se realizou quando a recém-criada Organização das Nações Unidas aprovou o plano de repartição da Palestina em 2 estados, um para os judeus e outro para os palestinos. Algo que nunca aconteceu. Mas naquela época era um sonho, e quem presidiu essa Assembleia da ONU, vocês sabem? Foi o brasileiro Oswaldo Aranha, que até hoje é homenageado em Israel com nome de rua e tudo, pelos esforços dele na aprovação do plano que resultaria na criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha esteve entre os mais cotados para receber o Prêmio Nobel da Paz de 1948. Para mim, pode levar aqui o prêmio honorário
o nosso Oswaldo Aranha. Pelo plano da ONU, Jerusalém e a região ao redor ali, incluindo Belém da Judéia, onde a tradição cristã localiza o nascimento de Jesus, não seria dividida. Esse era o plano de Oswaldo Aranha, por isso eu dei o prêmio para ele. Se tornaria um corpus separatum, administrado pelas Nações Unidas. Mas aí, gente, de novo, a Cidade Santa virou a cidade do sangue. Os países árabes não aceitaram a decisão da ONU. E é assim que os últimos soldados britânicos deixaram a Palestina em 1948, em meio ao conflito generalizado, os judeus proclamaram a criação do Estado de Israel. Ao mesmo tempo em que a Jordânia, o país vizinho, tomou conta de Jerusalém, conforme previsto pela ONU. A cidade ficou rachada mesmo, e a área ao redor do portão de Jaffa, que a gente já viu, né, virou uma terra de ninguém, uma zona perigosa onde qualquer um poderia ser alvo de franco-atiradores do exército inimigo. O mais próximo que os judeus podiam chegar da montanha, onde um dia esteve o templo deles, era o Monte Sião. Ou seja, eles não chegavam nem ao Muro das Lamentações, que hoje é o principal local de reza. Por isso, durante quase 20 anos, o local de adoração mais importante para os judeus foi o túmulo de Davi, no Monte Sião, mesmo a gente sabendo que esse sarcófago que existe ali foi criado pelos cavaleiros cruzados. Olha só que ironia, gente. O lugar mais sagrado para os judeus tinha sido uma criação dos cristãos, porque não há comprovação arqueológica de que fosse ali o túmulo de Davi. E ainda por cima, o túmulo do rei Davi ficava e fica até hoje no mesmo prédio onde uma tradição cristã afirma que Jesus fez a última ceia com os apóstolos. Tem coisas que só acontecem em Jerusalém. E no século IV, para reforçar essa tradição que associava esse lugar à última ceia, surgiu aqui embaixo uma tradição dizendo que aqui ficava o túmulo do rei Davi. E a gente sabe que o Messias deveria vir da linhagem do rei Davi. Isso está nos evangelhos bem no começo. Então essa associação simbólica entre o túmulo do rei Davi, que os judeus, muitos judeus, acreditam que esteja aqui embaixo, ainda que não seja arqueologicamente comprovado, e a sala da última ceia aqui em cima, faz todo sentido com os evangelhos e com aquilo que se acredita, que Jesus era o Messias, que vinha da linhagem de Davi e que veio para salvar o povo judeu. Enquanto a parte ocidental da cidade continua a se desenvolver, com apoio financeiro do Ocidente, a parte oriental, sob a administração do governo da Jordânia, continuou empobrecida. O rei Hussein da Jordânia não queria competição de Jerusalém com Amã, que é a capital do reino dele, que ficava a poucos quilômetros dali. Em 1967, Israel abriu guerra contra os vizinhos. Essa ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E assim os judeus expandiram muito as suas fronteiras, além de reconquistarem Jerusalém. Em poucos dias, gente, o bairro marroquino, que ficava do lado do Muro das Lamentações, foi esvaziado e completamente destruído. Sabe o que tem lá hoje? Essa imagem mostra bem. É o pátio do muro como a gente conhece hoje, que passou a ser o lugar mais sagrado do mundo para qualquer judeu. Judeus e árabes até têm um acordo ali, mas a gente sabe que acordo em Jerusalém ou não dura muito ou nem é respeitado. O controle e a administração da esplanada das mesquitas continua com a guarda jordaniana, que deveria só se encarregar de manter a paz no lugar ali e permitir as visitas. Mas a realidade é que a polícia israelense tem uma base bem do lado da mesquita e está pronta para invadir a área que deveria ser unicamente árabe. Volta e meia, as forças israelenses invadem o nobre santuário para prender palestinos ou reprimir alguma manifestação. O Conselho de Segurança das Nações Unidas denunciou as ações expansionistas do governo de Israel durante a Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, e considerou as terras da Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, como um território ocupado. É assim a situação até hoje. Como a gente viu ao longo dessas 4 aulas, a história de Jerusalém é tão rica quanto complicada, tão sagrada quanto sangrenta. Mas e o futuro, hein? Como é que vão ser as próximas décadas? Alguém consegue prever?
os próximos séculos naquela que é conhecida como Cidade Eterna. Tem um belo livro que eu vou mostrar para vocês aqui, A História de Jerusalém, dos autores Vincent Lemire e Christophe Gautier, que foi uma das fontes para a nossa pesquisa, uma delas, foram muitas, e que mostra, né, a história da cidade em quadrinhos, imaginando algumas alternativas interessantes de Jerusalém para o futuro. Uma cidade-museu, um grande parque onde os peregrinos do futuro vestiriam óculos de realidade virtual para realizar passeios holográficos, voltando ao passado de Jerusalém e vendo de perto os personagens mais marcantes da religião que eles quisessem. Ou, outra opção seria uma cidade internacional, capital universal administrada pela ONU, sem nenhum dono particular, e talvez sem charme nenhum, um território neutro, como a Antártica ou a Lua. Uma capital teocrática, onde turistas laicos não seriam bem-vindos, onde uma única religião, que a gente não arrisca aqui a dizer qual seria, prevaleceria sobre as outras, pondo fim a guerras milenares, mas dando início a um futuro monolítico e intolerante. Por fim, os autores do livro preveem a possibilidade de uma cidade compartilhada, mas não dividida, com instituições israelitas no lado ocidental, instituições palestinas no lado oriental e uma prefeitura comum, eleita pelos habitantes e trabalhando pelo bem-estar de todos, assim como dos visitantes que poderiam continuar a visitar Jerusalém em paz pelos séculos futuros. Uma utopia? Gente, o que eu vou dizer parece óbvio, mas o futuro de Jerusalém a Deus pertence. Eu termino esse mini curso do Jornada Infinita, uma breve história de Jerusalém, agradecendo a sua companhia. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha podido refletir, como eu venho fazendo, sobre essa cidade, sobre tudo que ela nos trouxe, sobre tudo que ela representa para a humanidade. Para mim, é uma das minhas casas. Eu vivi 4 anos em Jerusalém, eu visitei todos esses lugares muitas vezes, me emociono a cada vez que volto a Jerusalém e continuo voltando, e tenho certeza que até o fim da minha vida eu ainda vou voltar inúmeras vezes a Jerusalém. Se você quiser conhecer mais, eu convido você a visitar o rodrigoalvarez.site, onde você pode conhecer os cursos Jesus, a Luz da História e Últimos Passos de Jesus. São 2 grandes incursões, 2 cursos mais amplos do que esse. O primeiro tem 16 aulas, mas todos com mais de 4 horas, falando da vida de Jesus, e no segundo curso sobre os últimos momentos da vida do Mestre de Nazaré até a sua ressurreição. Shalom, salam aleikum, paz para vocês.